Você sabe qual é a atuação dos agentes da contratação e equipe de apoio da Administração Pública Federal? Hoje nós vamos mostrar como está estruturado o Decreto 11.246 de 2022. Seja bem-vindo ao canal Correia Lima Engenharia, que é um canal de engenharia e licitações de obras públicas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, vou te pedir para se inscrever no nosso canal. Então vamos lá. Hoje nós vamos explorar o decreto 11.246 de 2022, que ele fala o quê? Ele regulamenta a atuação dos agentes da contratação e equipe de apoio na administração pública federal. E vamos mostrar como ele está estruturado para você começar a entender um pouco mais sobre esse decreto. Esse decreto é de suma importância para qualquer agente da administração pública, então eu vou comentar ele nos próximos vídeos. Eu dividi em várias etapas, de vários vídeos pequenos, para você ficar mais fácil a visualização. Nós vamos então analisar os principais capítulos, os assuntos que são tratados em cada um deles e os objetivos de cada um. Se você quer entender melhor esse decreto e como ele se organiza nas licitações e contratos públicos, fica comigo até o final, beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona a estrutura geral desse decreto? O decreto está organizado em 4 capítulos, que cobrem todos os aspectos essenciais da execução da Lei 14.033, a nova Lei de Licitações. Primeiro, ele fala sobre as disposições preliminares, a designação de agentes e comissões, a atuação e o funcionamento desses agentes, dessas comissões, e também, no final, mais disposições finais do capítulo. Cada capítulo tem um objetivo específico, garantindo que os processos de contratação sejam organizados e transparentes para você aí que é consumidor, né, ou que não trabalha na administração. Vamos então ver as disposições preliminares. O capítulo 1 do decreto. Este capítulo ele vai definir o objeto e o âmbito de aplicação do decreto. Os principais pontos que a gente tem que levantar é que o decreto regulamenta o parágrafo 3º do artigo 8º da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Ele aplica-se à administração pública federal direta, autarquias e fundacionais. Também pode ser seguido por estados e municípios que utilizem recursos federais. Então, se você trabalha no estado ou no município, a princípio você não precisaria seguir esse decreto, apesar que ele é interessante seguir também nos estados e nos municípios, porque mostra como os agentes da administração, o fiscal técnico, o fiscal setorial, o fiscal de contrato o que eles deveriam fazer, né? Como eles deveriam atuar. Isso é importante para qualquer órgão da administração pública. Outra coisa, ele é obrigatório para quando você recebe recursos da administração federal. Então, se você recebe recursos do governo federal, você está sujeito a auditorias do TCU que vão te cobrar que você tenha seguido esse decreto, né? Então, quando você recebe recursos federais, é importante seguir esse decreto, ok? O objetivo, então, é estabelecer um padrão para a condução de licitações e contratos. Vamos, então, para o capítulo 2. Tá? O segundo capítulo ele fala da designação dos agentes e comissões. Este capítulo ele detalha como agente de contratação, as comissões e fiscais são designados. Como é que seria a designação deles? Os principais assuntos desse capítulo são o quê? O agente de contratação, quem pode ser o agente da contratação, as suas funções e como é que é feita a substituição do agente da contratação. A equipe de apoio, qual é a composição da equipe de apoio? E qual o papel no auxílio das licitações? O que eles têm que fazer? Comissão de contratação. Qual é que é a formação dessa comissão? Nesse capítulo ele vai explicar isso. E atribuições em casos mais complexos. Nós vamos detalhar isso tudo em outros vídeos. Então, se inscreve aqui no nosso canal, não perca os próximos vídeos. A gente vai detalhar esse decreto em todo ele, ok? Então, o objetivo do segundo capítulo é garantir que os profissionais qualificados
sejam designados para funções específicas, reduzindo o risco de falhas e irregularidades administrativas. Tudo bem? Acompanhe aqui com a gente que a gente vai entrar no capítulo 3 agora. O terceiro capítulo fala da atuação e funcionamento. Ele é o maior capítulo do decreto, porque ele vai detalhar como os processos de contratação devem ser conduzidos. Os principais tópicos são os agentes da contratação, quais são as responsabilidades, como decisões e licitações, análise de propostas e conduções das sessões públicas de licitações, como deveriam ocorrer. O funcionamento das comissões, qual é o recebimento e análise de documentos, julgamentos e correções. Vamos entrar também na área de gestão e fiscalização de contratos. Vai fazer uma divisão clara entre os gestores e os fiscais. Então, o gestor de contrato, fiscal setorial, fiscal técnico. Então, ele vai dividir e vai falar quais são os requisitos para a fiscalização técnica, administrativa e setorial do contrato. Ele vai falar também sobre segregação de funções. Ele vai mostrar a vedação de designar uma pessoa em funções incompatíveis, prevenindo o conflito de interesse. Na segregação de função, o que é segregação de função? Nós vamos detalhar isso lá na frente. Por exemplo, eu tenho um projetista, que ele elaborou o projeto. Ele, teoricamente, não deveria ser também a pessoa que fez o estudo preliminar, mas vamos dizer que ele fez o estudo preliminar, elaborou o projeto, os orçamentos e tal, e foi para frente. Ele não deveria ser o fiscal dessa obra. Por quê? Se ele tiver cometido algum erro ou tiver má intenção, ele, durante a fiscalização, ou ele vai ocultar esse erro, ou vai usar algum erro que ele fez de propósito para favorecer a empresa contratada. Então, é interessante que coloque-se outra pessoa para fiscalizar essa obra diferente do projetista. Porque se ela detectar algum erro, ela provavelmente não vai dar continuidade àquele erro, né? Ou utilizar a má-fé naquela situação específica. Então, por isso é importante a segregação de função, principalmente em algumas áreas, durante o processo licitatório. Okay? Então, o objetivo desse capítulo era organizar e detalhar todas as etapas da licitação, desde a fase preparatória até a gestão de todo o contrato. Já o quarto capítulo, que é o capítulo final, ele fala sobre as disposições finais, né? Este capítulo trata de orientações complementares e a data de vigência. Os principais pontos, ele autoriza os órgãos a criarem normas internas complementares, estabelece que o decreto entrou em vigor em 1º de novembro de 2022. E o objetivo dele é garantir flexibilidade para adaptações e implementação do decreto nos diferentes contextos administrativos. Por exemplo, às vezes a gente não tem uma quantidade de agentes suficiente para entrar na segregação de função, né? Separar em cada função. Então, o meu órgão vai ter que escolher quais são as funções críticas, que, como eu falei, o projetista não ser o fiscal, e o projetista podendo ser, talvez, do que elabora o estudo técnico preliminar, por não ter tanto erro, vamos dizer assim, o estudo técnico preliminar e o projeto ele é uma continuação do estudo técnico preliminar. Então, eu pessoalmente, mas é importante ver a administração, a sua assessoria jurídica, eu não veria tanto problema em não segregar essa função se eu não tiver uma quantidade de agentes suficiente, né, funcionários públicos suficientes para segregar tantas funções assim. Ok? Por que esse decreto é tão importante? Ao dividir o decreto em capítulos claros, o governo garante que as licitações sejam conduzidas de forma organizada, porque cada etapa tem a responsabilidade definida. Também transparente, reduzindo as irregularidades e garantindo o controle público. E de forma eficiente, melhorando a gestão de recursos públicos. Agora, que você conhece a estrutura do decreto 11.246 de 2022, nos próximos vídeos nós vamos aprofundar os critérios das designações e as segregações de funções. Não esquece de curtir esse vídeo agora, aperta aí o seu dedão no like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos. Então, te espero aqui no nosso canal. Um ótimo dia para você e até a próxima. Valeu? Forte abraço.